teremos o momento do Coral Graças. No YouTube vocês podem acessar os vídeos do Coral Graças, vocês podem curtir, compartilhar, para que muitas pessoas possam ouvir. Vamos ouvir a canção do Coral Graças neste momento. Wonderful time up there when everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing the story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Wonderful time up there. Everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing the story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Oh, glory, hallelujah. Brother, there's a record in the coming in the morning. Better get ready, cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Wonderful time up there. Now listen everybody, cause I'm talking to you. The Lord is the only one to carry you through. You better get ready, cause I'm telling you why. The Lord is coming from his throne on high. Reading in the Bible about the things he said. He said he's coming back again to raise the dead.
not be among the chosen few. Will you make it through? My brother, everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be a singing their story. Everybody's gonna have a wonderful time of day. Glory, hallelujah. Brother, there's a record in the coming in the morning. Better get ready, cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a Wonderful time up there. Well, get your Holy Bible in the back of the book. The book of Revelation is the place you look. Can you understand it if you give it a try? The Lord is coming from his throne on high. Going down the valley, going one by one. We're gonna be rewarded for the things we've done. How you gonna feel about the things you say on the judgment day? Everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna have a singing a story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Glory, hallelujah. That's a record in the coming in the morning. Better get ready, cause I'm giving you the warning. Wonderful time up there. Now, ba-dum, 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 dum, dum, ba-dum. Everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing the story. Everybody's gonna have a wonderful time up Wonderful there. time up there. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Wonderful time, oh wonderful time. Wonderful time up there. Everybody's gonna have a wonderful time up there.
chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. je suis dans les eaux, que des eaux, je suis dans
Muito obrigado. Todos os dias nós estamos escutando as canções do Coral Graças. Pastor Park, ele é fundador da Missão Boa Notícia. Ele diz que a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E ele diz que nós temos que voltar para a Bíblia, para a palavra. Ele começou com o CLF. Hoje, milhares de pastores estão conosco e estão assistindo a conferência também. Então, hoje de manhã, vamos convidar o pastor Okso Park. Vamos receber com um grande aplauso. Olá, pessoal. Muitas pessoas estão sofrendo por causa do corona no mundo. E quando vemos a Bíblia, eu vi que sempre tem muitas provações, muitas dificuldades, mas sempre termina em bênção. Por isso esperamos que por meio desse seminário bíblico, a bênção de Deus possa estar na vida de todos que estão em dificuldade. E eu tenho a plena certeza de que aqueles que têm a palavra de Deus no coração, por mais que estejam em dificuldade, podem superar tudo. Hoje vamos ler o livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8, do versículo 1. João, capítulo 8. Se acharem, eu vou ler. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou em Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles testando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. A começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. As pessoas, mesmo encontrando com Jesus, se verem apenas coisas superficiais, nunca vão ter um encontro com Jesus. Mas se verem, escutarem a palavra que sai do coração de Jesus, as pessoas se assustam. Então, durante a nossa leitura bíblica, dá para ver que da boca de Jesus saem palavras que a gente nunca poderia imaginar escutar. Tinha a mulher adúltera. A mulher adúltera, ela foi surpreendida em adultério. E nas leis de Moisés, se uma mulher adultera com alguém que não seja seu marido,
ela tem que ser morta e apedrejada. E aconteceu que ela estava sendo arrastada para ser morta, apedrejada, porque ela tinha cometido adultério. Pessoal, quem adultera? A maioria das pessoas pensam, quem tem o coração lascivo, essa pessoa adultera. Mas não é. Vocês podem pensar que por ter um coração lascivo a pessoa pode adulterar, mas se sempre que surge um coração lascivo todas as pessoas saírem adulterando, acho que não teria ninguém nesse mundo que nunca teria adulterado. Então, quem é que realmente comete o adultério? Por que essa mulher foi surpreendida em adultério? É lógico, ela teve lasciva no coração. Mas jamais podemos falar que o motivo dela ter ido adulterar foi esse sentimento, esse desejo lascivo. Eu, por mais de 10 anos, em 2 penitenciárias, eu pregava para os detentos. As pessoas, depois que cometiam crimes e vão à prisão, o que eles pensam? Porque eu fui pego? Fui pego porque roubou. Mas eles não pensam assim. Porque eu fui pego? Porque você estava roubando. Não tem ninguém que pensa assim. Eles pensam, por que eu fui pego? Eu fui pego porque eu não usei uma luva, eu deixei uma digital. Se eu não tivesse deixado aquela digital, eu não teria sido pego. Eles pensam assim. Dentro da prisão, os presos pensam nisso. Então, eles acham a causa deles terem sido presos e eles criam uma certeza no coração. Da próxima vez, se eu não fazer isso, eu não vou ser pego. E essas pessoas são as que vão ser pegas. Em outras palavras, são pegas aquelas pessoas que confiam em si. Essa mulher foi surpreendida, foi pega em adultério. Encontrou com Jesus. Não encontrou com Jesus porque ela quis. Os escribas e os fariseus queriam ter motivos para ir contra Jesus, e era um ótimo pretexto para fazer isso. Ela havia adulterado. Então não vamos simplesmente matar ela. Vamos levar para Jesus como o Salvador dos pecadores. Só que se ele falar para não apedrejar, já que isso será contra a lei de Moisés, ele também acaba sendo uma pessoa transgressora da lei. Então, as pessoas estavam esperando uma dessas duas respostas, ou apedreje ou não. Por isso, eles, em vez de simplesmente apedrejar e matar aquela mulher, decidiram levar ela para Jesus. Perante Jesus, eles falaram, mestre, essa mulher foi flagrada em adultério. Nas leis de Moisés, diz que tais mulheres têm que ser apedrejadas. Tu, pois, que dizes? É o pensamento do homem, até aqui. Eles acreditavam que Jesus Cristo ia responder ou apedreje ou não. Se ele mandar apedrejar, não faz sentido o que ele dizia, que amava os pecadores. E se ele falava não apedrejar, ele está sendo contra a lei de Moisés, Então, já tem motivo suficiente para acusar Jesus. Só que Jesus, ele se inclinando no chão, ele escreveu com o seu dedo. As pessoas ficaram em silêncio. Jesus Cristo se levantou. E assim que se levantou, o que ele diz? Dentre vocês, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra.
Acreditavam que aquelas pessoas iriam ficar entre a apedreje ou não. Apedreje. Porém, aquele que não tiver pecado, esse apedreje primeiro ela. Quando escutaram as palavras de Jesus, o que sentiram no coração foi muito grande. Todos aqueles, inclusive a mulher. Aquela mulher, né, ela também confiava no seu pensamento. Não é por adulterar que vão ser todos pegos. Vamos fazer escondido. Eu não vou ser pego, ninguém vai descobrir. Pensava assim, num pensamento vago de si. Mas ela, pela primeira vez, escutou as palavras que saiu da boca de Jesus. Nossa, como ele tem tamanha sabedoria. Eu não tenho a sabedoria que ele tem. Eu confiava na minha própria sabedoria. Mas se aquela sabedoria que ele tem puder entrar no meu coração, se eu viver com a sabedoria dele, não terá infelicidades na minha vida. Muitas pessoas que mesmo frequentando igrejas não conhecem a Jesus. Se hoje, independente de quem seja, souber exatamente sobre quem é Jesus e encontrar o coração dele, não tem como expressar com palavras a insensatez da vida que essa pessoa tem. Nós temos muitos problemas na nossa vida. São muitos problemas que são resultado dos meus pensamentos. Só que nós não sabemos, as pessoas não sabem da infelicidade que seus pensamentos trazem. Dessa vez, né, fazendo esse seminário bíblico, eu fiquei muito feliz. Eu também fiquei muito assustado. Da última vez nós fizemos o culto de Páscoa. E estávamos, por causa do corona, né, nós não pudemos ter um culto junto com os irmãos. Então nós fizemos o culto pela internet, né, pelo Zoom. Só que disseram que 2 milhões de pessoas estavam participando. Aí disseram que eles viram aquele número e tomaram um susto. Disseram que entrou tantas pessoas que teve um problema nas máquinas. 2 milhões de pessoas. Então nós terminamos, né, o culto de Páscoa. E foi feita a tradução para 5 idiomas. Coreano, chinês, inglês, espanhol, francês. 5 idiomas. E tem a irmã Ichami na nossa igreja que fala muito bem o inglês, ou espanhol. E ela traduziu o espanhol. Só que ela traduziu de uma forma muito comovente. Então, do idioma espanhol, quando terminou, né, a conferência, tinham mais de 4.000 anúncios, comentários dizendo que recebi a salvação. Teve inúmeros comentários assim, mais de 4.000. Isso só do espanhol. Então tomamos um grande susto. Por isso nós planejamos em fazer esse seminário a partir do dia 10 de maio. E esperávamos que pudéssemos transmitir isso em emissoras. E eu acreditava que algumas dezenas de milhares de pessoas assistiriam, mas no início eles nos passaram uma expectativa de 1.300.000.
130 milhões. Né? E eu não conseguia acreditar. Como pode? Da nossa missão, praticamente em todos os países, há missionários da nossa igreja. E me desculpa falar isso, mas eu também não sei exatamente quantos. Eu sei que é próximo aos 100 países, mas não são todos, né? Essa imagem nós podemos ver todas as emissoras que estão transmitindo nosso seminário. Então, os pastores buscaram, né, contato dessas emissoras e eles aceitaram fazer a transmissão. Aí, no dia seguinte, falaram que seriam 300 milhões de pessoas. A gente não acreditava. Como vocês verificaram isso? Eu perguntei. É a capacidade de audiência deles, né? E isso foi crescendo. Só nos Estados Unidos, 49 emissoras estão transmitindo esse nosso seminário. São todas as emissoras que estão transmitindo. E eu pensei, nossa, como pode acontecer isso? Geralmente, né, para entrar numa emissora assim, tem que pagar muito dinheiro. Mas nenhuma dessas emissoras pediu dinheiro. Na África, uma emissora muito pequena que nem tem tantos ouvintes pediram para pagar. Não sei o que aconteceu. E depois que terminava a pregação, né, viam muitas mensagens, né, e eu ficava assim, jeito. Parece um sonho, né, eu ter pregado para cerca de 800 milhões de pessoas via transmissão. Jesus Cristo na minha vida fez coisas que eu jamais imaginaria acontecer. Tudo isso acontece por Jesus. Eu tenho a mesma mentalidade dessa mulher adúltera. Mas Jesus Cristo tem amor, sabedoria e paz 1.000, 10.000, milhões de vezes maior do que aquela mulher. Então, lendo a Bíblia, o que eu descobri? Não importa quem seja, se unir o coração com Jesus, eu com frequência falo isso. A água, ela vai pelo cano. E a eletricidade pelo cabo elétrico. Sabe que tinha uma pessoa que gostava muito, né, de cerveja na Alemanha. O desejo da vida dele era ligar a sua casa por um cano com a fábrica de cerveja. Então ele, para realizar o seu desejo, ele juntou dinheiro. Ele se mudou para do lado da fábrica. Um dia ele encontrou o responsável ali da fábrica. Nossa, sabe, a fábrica, a cerveja que vocês fabricam é muito boa, eu não consigo viver sem ela. Ah, sim, realmente a nossa cerveja é muito boa. Por que você está aqui? Eu estava planejando ligar um cano, né, aqui da sua fábrica até minha casa. E ele falou, é uma opinião muito boa. Mas eu não posso colocar um cano, eu não vou ter ganhos ali colocando um cano para você. E ele respondeu, você não vai fazer porque você não se interessa com isso, mas isso é o desejo da minha vida, vamos ver quem vence. Todo dia ele foi procurar o gerente lá, o responsável. Até que um dia o responsável ficou irritado. Por isso, ele decidiu tirar um orçamento para ver quais os gastos que teriam para poder fazer aquela conexão. E saiu o orçamento, tanto.
No dia seguinte, aquele homem veio. E o gerente lá, né, o responsável da fábrica falou, ó, você vai ter esse gasto, você quer fazer? Aí o jovem falou, olha, não ficou caro. Você acha que para realizar o desejo da minha vida eu não vou poder gastar isso? Ele falou, então faça a transferência por enquanto. Muito obrigado, e ele fez a transferência. E eles conectaram o cano ali na casa dele. Aí depois que tudo terminou naquela noite, né, ele ficou muito feliz. Por último, eles disseram, já que o cano é um pouco sujo, né, o primeiro dia você joga a cerveja fora, não beba. Ele falou, tudo bem. Aí no aniversário dele, ele reuniu todos os seus amigos. Nossa, eu vou fazer a festa da cerveja, venham para minha casa. Quem gosta de bebida, busca festa com bebida, né? Então, teve um monte de amigos ali. Mas cadê a cerveja? Procuraram, cadê a cerveja? Procuraram na mesa, na geladeira, cadê a cerveja? Ah, não se preocupa. Não tinha cerveja nenhuma, só um monte de copos. Só que começaram a festa. Ele falou, pessoal, hoje eu estou fazendo a festa da cerveja para vocês. Vocês tomarão uma cerveja que nunca tomaram antes. Peguem seus copos. E nós temos aqui as torneiras da casa. Mas abram a torneira que está em vermelho. E quando abriram ali a torneira vermelha, saiu cerveja. Nossa, o que está acontecendo? Como assim o que está acontecendo? E ele contou. Eu conectei minha casa com a fábrica. Pode beber à vontade. É algo possível. Eu acho que se vocês gostassem de cerveja, fariam isso também, mas eu sei que vocês não gostam. A água encanada também não é que é produzida em casa, né? Ela é conectada via canos. Tá, a questão é que tem um gasto alto, mas se conectar com a fábrica de cerveja, pode ter cerveja encanada. Aqui na Coreia tem essa região de Seul. Então, se tem aquela empresa de aquecedores, né, que eles fazem aquecimento de água, então, se conectar a eles, vai ter água quente. Não é difícil. Hoje nós lemos João capítulo 8. A mulher adúltera, ela confiava em si, na sua cabeça. Eu posso adulterar, não vou ser pego. Eu vou fazer só uma vez. E, confiando nisso, ela foi pega. Ela não tem como evitar a morte, ela vai ser apedrejada. Não tinha ninguém que podia salvá-la. Talvez o irmão dela fosse um deputado. Mesmo o tio dela sendo um ministro, não poderia resgatar ela da morte. Mas Jesus Cristo, perante ela, disseram para ela, para Jesus, Senhor, essa mulher foi pega no surpreendente adultério. A lei de Moisés diz para tais mulheres têm que ser apedrejadas. Mas o Senhor o que diz? Jesus Cristo escreveu na terra com o dedo. Levantando, ele disse, dentre vocês, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos ali tomaram um grande susto ao escutar isso. Porque era algo que ninguém esperava escutar. É assim que escutaram isso, eles ficaram pesados pela própria consciência. Eu queria apedrejar aquela mulher, mas eu também tenho pecado. Se eu não tivesse pecado, eu poderia apedrejar ela. Então todos deixaram as pedras e foram embora. Restaram somente ela e Jesus. Jesus Cristo perguntou a ela, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, não há ninguém.
Né? E Jesus Cristo falou, então vai, não peques mais. Só ela nunca teve a sabedoria de Jesus, ela vivia com uma sabedoria rasa, sua própria sabedoria. A maioria das pessoas pensa, se eu fizer assim, não vou ser pego. Uma das características das pessoas presas é essa. Se eu fizer assim, eu não vou ser pego. Da vez passada eu fui pego porque eu deixei uma digital, mas é só eu usar uma luva. Se eu fizer assim, não vou ser pego. Por isso a pessoa rouba, ela peca, ela adultera. Por falta de sabedoria, mesmo tendo a possibilidade de ser pego, todos têm possibilidade de ser pego, mas ele confia no seu próprio pensamento. Pessoal, as pessoas que são viciadas em jogos, por que elas são viciadas? Aqueles que se drogam, por que se drogam? Os judeus, eles educam seus filhos com o Talmud. É um povo muito pequeno, de mais ou menos 6 milhões de pessoas. Mas os judeus que estão à frente de toda a economia mundial. Por quê? Eles foram educados pelo Talmud. E a sabedoria que contém na Bíblia é 10, 100 vezes melhor do que o Talmud. Eu me surpreendo sempre que vejo a sabedoria de Jesus. Por isso eu decidi aceitar a sabedoria de Jesus. Jesus Cristo vai me dar a sua sabedoria. Em 1 Coríntios diz assim: vós estás dentro de Deus por Cristo e Jesus se tornou a nossa sabedoria, santidade e justiça. Jesus Cristo é a nossa sabedoria, nossa justiça, a nossa santidade. Então eu deixei a minha sabedoria e passei a usar a sabedoria de Jesus. No começo, quando eu me encontrei com Jesus, o ponto de colisão que teve é que, já que desde pequeno eu frequentava a igreja, eu sabia que não podia pecar, mas eu sempre cometi muitos pecados. Na minha infância, nós éramos muito pobres, então a gente roubava caqui, roubava batata, trigo, a gente roubava muito. Eu encontrei com Jesus. E onde foi esse encontro? Foi na Bíblia. E não se compara a sabedoria de Jesus com a minha sabedoria. A mulher adulta, ela tinha sua sabedoria, ela confiava na sua sabedoria e por causa disso ela foi até a posição de morte. E naquelas condições, não importa se o irmão dela fosse deputado ou prefeito ou fosse um ministro. Não tem como resgatar essa mulher. Mas a sabedoria que há em Jesus era o suficiente para poder resgatar aquela mulher. Não somente para resgatar ela. A sabedoria de Jesus não fez somente ela livre dos pecados, mas eu também me fez limpo. Então, se eu aceitar a sabedoria de Jesus em meu coração, eu tive a certeza de que sim, eu posso não ser igual a Jesus, mas a minha sabedoria irá crescer. Por isso eu decidi deixar a minha sabedoria, o meu pensamento e aceitar o de Jesus. Eu tinha muito pecado, eu roubei, eu menti muito, tive muito pecado. Mas incrível é que lendo a Bíblia,
Em Romanos capítulo 4, versículo 25, diz que Jesus Cristo foi entregue pelas nossas iniquidades e ressuscitou para a nossa justificação. 자, 예수님은 우리 죄 때문에 내어짐이 되는 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. Jesus Cristo ele foi entregue por causa das nossas iniquidades. 죽으시고 장사됐습니다. Morreu e foi sepultado. 예수님 살아나셨는데 왜 살아났냐면 E ele ressuscitou. Por que ressuscitou? 내가 모든 인간들의 죄를 위해 십자가에 죽고 그들의 죄를 사했다. Eu remi todo o pecado da humanidade. 그리고 박옥수의 죄도 사했다. Eu lavei o pecado do Oxo Park. 박옥수는 의롭다. Por isso o Oxo Park é justo. 그걸 증거하기 위하여 살아났다고. Para nos testificar sobre isso é que Jesus ele ressuscitou. Olha a minha mão. 목자국이 있어. Aqui tem uma marca. 박옥수의 죄를 위해서 목자국 못 박힌 거야. Isso é porque eu fui crucificado pelo pecado do Oxo Park. Olha a minha costela. Olha essas marcas na minha testa. 박옥수의 죄의 형벌을 받은 것이. Isso é a prova de que o pecado do Oxo Park foi pago. Por isso o Oxo Park é justo. 예수님은 나에게 너 의롭다 하시기 위하여 Jesus Cristo disse que veio, ele ressuscitou para me justificar. 나를 보고 의롭다고 하셨어요. 성경에 보니까. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo me disse que eu era justo. 나는 예수님과 생각이 다른 거예요. O meu pensamento é diferente do de Jesus. Ah, Senhor, não, eu sou pecador. Eu roubei muito. Eu menti muito. 많이 끼치고 Eu causei muitos problemas. Eu cometi muitos pecados, eu sou pecador. Eu era assim. 근데 이제 예수님이 나를 보고는 의롭다는 거예요. Mas Jesus Cristo para mim, ele fala, não, você é justo. 하시기를 위하여 살아나시고 의롭다. Ele ressuscitou para dizer isso para mim. Ele ressuscitou para me provar que eu era justo. 내가 가진 내 지혜를 믿어야 하는가? 예수님 말씀 믿어야 그걸 생각합니다. Então eu penso, será que eu devo crer na minha sabedoria ou nas palavras de Jesus? 내가 죄를 짓고 악하고 더러운 인간은 틀림없습니다. É certo, com certeza eu sou uma pessoa má, uma pessoa suja, um pecador. Mas 내 생각보다 예수 생각이 높습니다. o meu pensamento é inferior ao de Jesus. 귀합니다. Os pensamentos de Jesus são mais preciosos. 더 능력이 있습니다. Os pensamentos de Jesus são mais poderosos. 그분은 거짓말하지 않습니다. Ele não mente. 그분 나를 의롭다고 시에 살아나는 나를 보고 의롭다고 하셨습니다. Ele ressuscitou para minha justificação. Ele falou, você é justo. 23절에 Em Romanos 3:23, 모든 사람이 죄를 범하여 하나님 영광 이르지 못한다. todos pecaram e carecem da glória de Deus. 여러분 대부분 다 로마 3장 23절 한 24절을 잘 몰라요. Muitas pessoas conhecem o versículo 23, mas não conhecem o versículo 24. 24절은 뭐냐면은 No versículo 24 que diz, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말이야. sendo justificados gratuitamente por sua graça, 값없이 의롭다 하심을 얻은 자. mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 그 하나님의 은혜로 나를 보고 의롭다고 그랬습니다. Então Jesus Cristo, pela sua graça, ele falou que eu sou justo. 나를 의롭다고 하실 때 Quando Deus fala que eu sou justo, 착한 일을 했거나 não é porque eu fui bondoso, 그런 게 아니고 não é por isso. 난 의롭지 않은 아무 의롭게 될 만한 일을 안 했는데 Não fiz nada para me tornar justo, mas Deus, pela sua graça, me justificou. Por isso eu sou justo. 하나님의 천사장이 날 보고 의롭다 해도 좋은데 Seria bom só os anjos falarem que eu sou justo. Mas imagina, Deus falou que eu sou justo. Jesus Cristo diz que eu sou justo. 자 여러분 제가 이 성경을 읽을 때 Então, quando eu leio a Bíblia, 내가 가늠한 여자라면 se eu fosse a mulher adúltera, 예수님의 지혜를 가졌다면 내가 다 벌을 맞지 안 죽을 건데 nossa, se eu tivesse a sabedoria de Jesus, eu não teria morrido, eu não teria estado nessa situação, mas eu confiei na minha sabedoria, eu confiei nos meus métodos, eu pensei que não seria pega, mas eu estava errada. Agora eu vou ser apedrejada. 그런 위치에 있었습니다. Essa mulher chegou a essa posição. Encontrou com Jesus. O que ela encontrou dentro do coração de Jesus? 듣고 결론적인 면을 보니까 Escutando as palavras de Jesus e vendo o resultado daquelas palavras, viu que Jesus Cristo queria salvar ela. 싶어서 예수 살릴 수 있는 말씀을 하셨습니다.
E por desejar salvar ela, Jesus Cristo falou palavras que podiam salvar ela. Todos haviam dito para que apedrejassem. Mas ninguém pôde apedrejar ela. Porque não havia ninguém sem pecado ali. Depois que todos foram embora, foi dito à mulher adúltera: mulher, onde estão os seus acusadores? Não há ninguém que te condena? A mulher adúltera, ela olhando ao redor, viu que não tinha ninguém. Só tinha um monte de pedras no chão. Nossa, aquelas pedras eram para ter atingido a minha cabeça, quebrado o meu braço, quebrar as minhas costelas. Todas aquelas pedras que iriam me matar estavam no chão. Quem fez isso? Jesus. Então, lendo a Bíblia, se a sabedoria de Jesus foi que salvou aquela mulher, Jesus Cristo é aquele ser que pode me resgatar do inferno. Eu tenho que confiar nele, eu tenho que crer nele. Então ele vai fazer isso. Aquele que disse que a mulher adúltera era justa, só lendo a Bíblia, uma coisa incrível. Se a gente falar, né, essa mulher é uma grande, assim, representante. Jesus Cristo colocou ela, né, e representou o que ele queria falar para nós pela história dela. A mulher adúltera pecou, nós também pecamos. E da mesma forma que ele deu vida àquela mulher, ele também deu vida a nós. Jesus, que não condenou aquela mulher, olha para nós e diz que somos justos. Uma vez eu me colidi com Jesus. Já que eu roubei, eu menti, eu fiz muitas maldades, eu sou pecador. Eu falava: Senhor, eu sou o pecador. Só que Jesus Cristo, ele dizia: não, você é limpo. Não, Senhor, eu sou pecador. Não, seu pecado foi limpo. Jesus, eu sou pecador. Você é justo. Eu pensei: não há ninguém que possa vencer Jesus. Eu não pude vencer Jesus. Eu quebrei meu coração. Se Jesus Cristo diz que eu sou justo, eu sou justo. Eu criei assim. A partir daquele momento, antes, no coração de Jesus, tinha o meu pensamento. Não dentro do meu coração tinha o meu pensamento, mas já que a minha vida agora pertencia a Jesus, as palavras de Jesus começaram a conduzir o meu coração. Deus me deu sabedoria, sabe? Meus olhos se abriram para ler a Bíblia. Assim como Jesus Cristo resgatou aquela mulher do pecado, Jesus Cristo dessa forma também nos resgatou e nos salvou do pecado. Ele morreu na cruz no nosso lugar por causa do pecado. E pela sua morte em cruz, o nosso pecado foi lavado para sempre. Então o que eu devo fazer agora? Devo crer no meu pensamento? Não. Meu pensamento está errado, o pensamento de Jesus é certo. Jesus Cristo diz que eu sou justo. Ele diz que o meu pecado foi lavado, que não se lembra dos meus pecados. Quão incrível isso é! A partir de então, surgiram muitos pensamentos em mim. E eu decidi não crer no meu pensamento, mas sim em Jesus. Quando o pensamento de Jesus entrou no meu coração, a paz de Jesus penetrou meu coração, a sabedoria de Jesus entrou no meu coração, a santidade de Jesus entrou no meu coração, a graça de Jesus entrou no meu coração. Eu disse: eu falei, Rangir, você é muito abençoado. Eu pedi para que o meu
tradutor viesse dos Estados Unidos. Mas ele se tornou uma estrela agora. Porque em 49 estações de transmissão está sendo transmitido esse culto. E eu falei para ele, você tem que me pagar, filho. É bom? Fala quanto que é bom. É muito bom. É lógico. Tem muitas pessoas que desejam me traduzir. Mas é muito bom, né? Ele está traduzindo. Uma coisa certa é que a Bíblia diz. Jesus Cristo diz que somos justos. Olha, a sabedoria da mulher adúltera é uma sabedoria que dizia, se eu fizer assim, eu não vou ser pega. Certo? E se aquela sabedoria, já que aquela sabedoria estava errada, ela teve que morrer apedrejada. Levou ela para essa condição. Mas a sabedoria de Jesus era o suficiente para salvar, resgatar essa mulher. Só a mulher adúltera representa a nós. Vocês também, se viverem pela sua sabedoria, encontram a destruição. E se vivem com a sabedoria de Jesus, com certeza suas vidas irão mudar. Então, existe a minha sabedoria, a sabedoria de Jesus. A minha sabedoria diz, você é pecador. Você mentiu. Você roubou. Você errou. Você fez errado. Você odiou. É pecador. A minha sabedoria diz isso. Mas a sabedoria de Jesus, o que diz para mim? Onde estão? Aquele que não tiver pecado que atira a primeira pedra. Ninguém pode atirar uma pedra. A sabedoria de Jesus, ele destruiu tudo aquilo para poder estabelecer a minha vida. Eu sou um pecador. Pequei. Cometi muitos pecados. Mas Jesus Cristo veio para remir os meus pecados. E o que ele disse? Eu tampouco te condeno. Ele diz que nós somos justos. Ele diz que nós somos santos. Ele diz que os nossos pecados foram lavados. Então, uma coisa que eu tenho que decidir. Eu vou crer no meu pensamento ou eu vou crer na palavra de Deus. Tudo é definido a partir disso. Se eu confiar no meu pensamento, não há ninguém que possa dizer que não é pecador. Um dia eu briguei com Jesus e eu perdi para ele. Deixei todos os meus pensamentos e decidi acreditar nas palavras de Jesus. Jesus disse que eu sou justo. Ele foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Oxupar, que você é justo. Eu fui castigado pelo teu pecado na cruz. Eu não se lembro dos seus pecados. Você é santo. Você é limpo. Jesus disse. A Bíblia diz. O meu pensamento. Não, Senhor, eu sou um pecador. Eu tenho tanto pecado. São dois pensamentos diferentes. Completamente diferentes. Eu, até meus 19 anos, frequentava igrejas. Mas não cria na palavra de Deus e cria no meu pensamento. Eu era pecador. Eu pedia, orava pedindo perdão pelos pecados. Mas no dia 7 de outubro de 1962, eu criei que o sangue de Jesus Cristo lavou meus pecados. A partir daquele dia, eu não disse que mais que eu era pecador. Quando fui para a República Dominicana, muitos pastores se reuniram. E eu preguei a palavra perante eles.
Eu disse, falei, pessoal, eu sou justo. Os pastores tomaram um susto. Pastor, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Você nunca pecou? Você nunca mentiu? Você nunca roubou? E eu sorrindo, né, ri para eles. Eu disse para eles, me desculpa falar isso, mas eu menti a ponto de não se recordar mais de tanta mentira. Mas como você fala que é justo? Ele é pecador. Tá certo. Sou pecador, mas Jesus Cristo falou que eu sou justo. Ou eu vou confiar no meu pensamento, ou eu vou crer na palavra de Deus. Eu tive que decidir isso. Pessoal, a mulher adúltera é uma mulher que, seguindo o seu pensamento, ia encontrar com a morte. Mas ela descobriu um Jesus que salvou a vida dela. Ela não confiou mais no seu pensamento, passou a confiar em Jesus. Com certeza eu sou um pecador. Mas se Jesus Cristo fala que eu sou justo, eu sou justo. Para um coxo, Jesus Cristo falou, levanta e anda. Eu não posso andar. Mas se Jesus Cristo fala para eu andar, eu ando. As palavras de Jesus se concretizam, elas se realizam. Já que o pensamento de Jesus é diferente dos meus, já que jamais o meu coração será igual ao de Jesus, fosse 100, são 10, são 100, sempre será diferente. Até meus 19 anos, enquanto eu vivia pelo meu coração, eu cometi todo tipo de maldade. Mas aos 19 anos aceitei Jesus Cristo no meu coração. Eu tenho a minha sabedoria, eu tenho os meus pensamentos, mas eu passei a não usá-los. Ah, se eu seguir isso, eu vou fracassar, isso é errado. A palavra de Jesus está certa. Se Jesus diz que eu sou justo. Por mais que o mundo possa me dizer que eu sou pecador, eu vou dizer, sou justo. Por quê? Porque eu creio em Jesus. Jesus, Ele mesmo diz que eu sou justo. Ele diz que eu sou santo. Ele diz que não me condena. Ele diz que não se lembra dos meus pecados. Então não sou justo. Não é que eu não pequei. Não é que eu não cometi pecados, eu cometi muitos pecados. Eu até então vivi com a minha sabedoria. Vivi com a minha sabedoria, o meu método, o meu pensamento. Mas como diz em 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios, nós somos de Jesus, né? E Ele se tornou a nossa santidade, a nossa sabedoria e redenção. Vamos ler todos juntos esse versículo. 1, 2, 3 e... Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. A sabedoria de Jesus se tornou a minha sabedoria. A justiça de Jesus se tornou a minha justiça. A santidade de Jesus se tornou a minha santidade. A salvação de Jesus se tornou a minha salvação. E eu aceitei a sabedoria de Jesus. Até então eu sempre dizia ser pecador. Eu era um sujo pecador. Mas eu deixei o meu pensamento, a minha sabedoria, que dizia que eu era pecador, e aceitei a sabedoria de Jesus, que dizia que eu sou justo. Eu aceitei isso no meu coração. Por isso eu sou justo. Mesmo eu não vivendo assim, isso não é a minha responsabilidade, porque Jesus Cristo diz que eu sou justo. Eu criei na palavra de Jesus.
Com certeza, aos meus olhos, eu sou pecador. 예수님은 나를 보고 어렵다 하기 때문에 Mas já que Jesus Cristo diz que eu sou justo, 나를 믿으면서 예수를 믿을 수는 없습니다. eu não posso confiar em Jesus confiando em mim mesmo. 예수님을 믿기 위해서 내 모든 생각을 버려야 합니다. Para crer em Jesus, eu tenho que deixar todos os meus pensamentos. 내 지혜, 내 방법, A minha sabedoria, os meus métodos, eu deixei tudo. 성경에 나온 예수의 마음을 따라 E passei a viver seguindo as palavras de Jesus na Bíblia. 성경을 읽을 때 전에 보이지 않는 새로운 세계가 보이기 시작해요. O incrível é que eu passei a enxergar um mundo que eu não enxergava antes. Eu enxergava o coração de Deus na Bíblia. 따라 사는 동안에 Enquanto eu vivi seguindo isso, 하나님이 정말 놀랍게 나를 이끌어가시고 Deus me conduziu de uma forma incrível. 제가 1965년도에 Em 1965, eu fui para uma pequena igreja em Champali. 거기 제가 그 당시 군대 영창한 1년 전에 나왔는데 And so then usually they send out the notice for recruits to the military about a year before. 제가 이제 군대 저 군대 영장이 1년 전에 가게 됐는데 And so then E naquela época, né, tinha mais ou menos um ano que após o serviço militar. E sempre que eu orava pelo exército. Não ia para o exército, né? Eu falava, Senhor, por favor, permita que eu receba a graça dos meus superiores, permita que eu receba a graça dos meus companheiros durante o serviço militar. E Deus atendeu a minha oração. Quando eu fui cumprimentar, né, os mais velhos, assim, antes de ir para o exército, eles me deram dinheiro. E já que na época da Guerra das Coreias muitas pessoas morreram na guerra, antes eles colocavam, né, uma grande faixa assim na casa das pessoas que iriam para o exército. Tinha o meu irmão chamado Park Pil-chon. Ele foi para a guerra, né, e colocaram uma faixa muito grande. Vitória, Park Pil-chon. E meu irmão, ele foi ao exército e voltou com saúde. Muitas pessoas morreram naquela época. Eu queria receber a graça das pessoas ali no exército. Por isso, né, eu tinha recebido aquele dinheiro, mas decidi não levar tudo para o exército. E naquela época tinha muitas pessoas que não tinham a Bíblia, né? Por isso eu decidi entregar a Bíblia para essas pessoas e eu peguei apenas 50 cents, mais ou menos. É uma nota, né, naquela época de 50 cents. 목도장 하나 샀는데 70원 나왔어요. and so at the time it would cost about 7 cents for a stamp. 그런데 이제 그 100원짜리 주고 30원 그 정도 돈 30원 가지고 들어갔어요. And so then Não, de 5 dólares mais ou menos, né? E eu comprei um selo, que era mais ou menos 70 cents. Eu acabei recebendo 30 cents de troco e esse foi o dinheiro que eu levei para o exército. Passando 3 anos ali no serviço militar, eu nunca tive momentos tão felizes. Era o mesmo treinamento, mas meus companheiros, eles falavam, eu tô com fome. Fugiam. Eles diziam que ia cometer suicídio. Eles, sabe, passaram dias muito difíceis. Só que eu, vivendo ali sempre como simples soldado, eu nunca fui tão feliz. I went over to the communication training base. Eu fui para a área de comunicação, né, fazer treinamento lá. E eu trabalhava com código Morse ali, né? That's what I was using, the Morse code. For 16 weeks after receiving training. E eu fui treinado por vários dias. And so then E I eu was era... 11 June. So that was the very first base in Wonju. And so É assim que eu entrei, nós fomos assim, nos tornamos os veteranos, né? 16 weeks I was able to be Por 16 semanas recebi aquele treinamento. no matter E em tudo que eu fazia, Deus me ajudava. and so then Todos os sábados entravam novos recrutas. and so I go A gente falava, vocês dormiram bem ontem. sleep well last
Sim, senhor, dormimos muito bem. Aí eu falei, pode falar tranquilamente, não fiquem tensos. Agora estamos no serviço militar. Então, se você gastar muita força, vai ser cansativo. Vou falar só o necessário. Eu pergunto, quem aqui é cristão, né? 90% das pessoas levantam o braço. Aí eu faço uma lista. E todo domingo a gente se reunia, né? Nós éramos uma base assim educacional, mas não tínhamos uma estrutura. Eu era um dos responsáveis ali para ensinar. Eu fui muito feliz. Um dia nós fomos na classe e anunciaram: a professora Oksu Park da seção 311 vem aqui para a base. Eu fui lá, sentido. Oksu Park da seção 311. E a pessoa mais alta ali da base que eu estava era um coronel. E ele falou assim, Park, senta-se. E tem uma coisa que diferencia, né, simplesmente um soldado e os coronéis. Os oficiais, né? Geralmente os oficiais xingam na sua frente. Os coronéis, né, eles têm que xingar nas costas. Então, os oficiais são bem superiores, né? E um deles eles perguntou, soldado Park, o que você fez antes de vir aqui para o exército? Eu era evangelista de uma igreja, senhor. Verdade. E ele começa a falar. Eu acreditei em Jesus muito zelosamente, mas eu me corrompi, comecei a beber, comecei a fumar. Ontem me avisaram que você estaria prestando culto. Eu fiquei muito comovido, fiquei muito chocado. Era inverno. Nós não tínhamos um salão de culto para prestar culto. Por isso a gente prestava culto assim num canto da montanha. E ele falou que ficou muito sentido, né, em ver que nós estávamos prestando culto daquela forma. E ele perguntou, soldado Park, não tem algo que eu possa te ajudar? Eu falei, sim, senhor, se o senhor pudesse me conceder uma sala para poder prestar culto, seria muito bom. É? Que sala é bom? Aquela classe da nossa escola militar ali seria bom. Ali na seção ali de comunicação, onde eu ficava, né, na base de comunicação, tinha muitas máquinas, por isso não era bom, apropriado. Por isso eu pedi uma sala comum. Ele falou, pode usar a sala 16. E ele deu uma ordem, deixa a chave com ele para que ele possa usar quando quiser. Então, por 16 semanas, né, enquanto eu estava ali no treinamento, eu prestava os cultos. E meus amigos começaram a receber salvação 2, 3. E um mês antes de nós nos formarmos, eu e mais 2 amigos que haviam recebido salvação, começávamos a conversar. Nossa, nós iremos sair dessa base, mas um de nós tem que ficar aqui, alguém tem que continuar a pregar o evangelho aqui. E a gente orava para que alguém pudesse pregar o evangelho ali. E lá na base de treinamento, se você fica entre os 5 melhores ali, você é promovido. E nós tínhamos 40 pessoas na base, só que vieram mais 6 que podiam fazer um código Morse. Mas eram pessoas já experientes, então por mais que a gente quisesse, a gente nunca poderia acompanhar aquelas pessoas.
제가 졸업한 제 성적을 뭐 40명한테 13등 했더라고. Quando eu me formei, eu fui ver minha colocação, eu fiquei em 13º de 40. Por isso eu tive que ser enviado para outro lugar. 그 중인이 너무 고마워서. Mas eu fiquei muito grato para aquele oficial, né, que me ajudou. Por isso eu esperei ele na saída do escritório dele. Quando ele saiu, né, eu cumprimentei. Ele falou: "Oi, Sr. Park, tudo bem?" Eu falei: "Sim, tudo bem. Hoje eu estou me formando e eu vim aqui cumprimentar o senhor, agradecer pelo que o senhor fez." Então, no dia que eu me formei ali no treinamento de comunicação, eu tinha 2 traços, né? E ele falou assim: "Ó, soldado Park, um momento." Ele disse: 내가 박일병을 좋은 부대에 보내고 싶어. eu queria te enviar para uma boa base." 과에 제일 좋은 게 서울 수도 경비사하고 E ele falou: "Um dos melhores bases para nosso país é a de Seul 대구 오공이 장통단하고 e também a base de Daegu, 장거리 통신. It's the long distance communication base. é a base de comunicações à distância, né? And then also Busan. E também a base de Busan. And so then it's the main telecommunications base. E a base principal de telecomunicação, ele não foi para o exército, né? Nem eu. And so he wanted to send me there. Ele queria 박일병 내게 enviar para lá. 나의 도움이 될 것 같아서 But he said that if I have you near me, actually, I thought that you would be very helpful to my spiritual life. 이 부대에 있기는 해놨습니다. And so I had you. Mas eu senti que seria bom para minha vida espiritual, por isso eu pedi para que você ficasse nessa base. Não fique chateado com isso. Para mim parecia um sonho. Eu falei: "Sim, senhor, muito obrigado." 그리고 이제 통신 벌카에 And so then right then I went over to back to our barracks. 감당 하나님 감사하는 사람. Eu entrei ali num canto escuro ali na nossa base e eu fiquei orando: "Senhor, muito obrigado, muito obrigado." E eu comecei a trabalhar logo abaixo daquele oficial. And so then there was an officer there. Tinha outro oficial, tinha So coronéis. then also I was there as my first level private. 중인님이 나한테 반말하는 거예요. And so E eles falavam assim muito tranquilamente comigo. respect to me. 박일병 이거 다 했어요? And then he would always pay his respect. Oh, did you "Oh, please do this for me? senhor Park, você já terminou isso?" Eu falei: "Sim, terminei isso." 사람들이 저한테 욕을 내서 툭하면 근데 새끼야 하고 하는데 그걸 못하는 And so E then para mim, eles nunca me ofendiam. Geralmente no exército, né, eles falam, xingam. I was able to meet with that. 수지에 살아요. And so he Esses dias eu encontrei, ele vive em Sudi. Agora eu tenho um encontro frequente com ele. and I'm very, Ele me tratou muito, muito bem. 무슨 일을 하든지 항상 내 편에 도 and no matter what, Sempre, não importa o que eu fiz, Deus me ajudou. 그래 여러분 이번 일은 내가 막 지금도 믿어지지 않아요. and so Até hoje eu não acredito no que está acontecendo. 마치고 제가 들어가서 그거 보면 막쭉 사람들이 보내왔는 거 보면은 and so after Quando this termina o culto, eu vou lá ver, né, ali o que as pessoas escreveram, os comentários. see that. 제가 너희까지 그걸 하도 많이 봐도 요즘 막 눈물이 자꾸 눈물이 나서 해먹었어요. And so then E de tanto ficar vendo, meu olho ficou ruim, começou a lacrimejar. 하나님이 내가 상상하지 못할 일을 하게 하시고 Deus fez eu fazer um trabalho que eu nunca imaginei poder fazer. think about it. Pensem, pessoal. 세계에서 8억 앞에서 저 뭐야 방송으로 설교한 사람 나밖에 없을 것 같아요. Eu acho que eu sou o único, né? Que In front of 800 million people, I está transmitindo para 800 milhões de pessoas de uma vez. 아주 훌륭한 변호사지 아직 그렇게 못했을 것 같아요. and so O ancião Pamonté, ele é um grande advogado, mas eu acho que ele nunca fez isso. but I don't think he's ever done that before. 화연장 훌륭한 의사는 그래 못했을 것 같아요. O ancião Han, né, que é um doutor muito famoso, mas eu acho que ele nunca fez isso. I tell him, Por isso eu pedi para eles entrar no seminário, mas eles não entram ainda. 빨리 여러분 하나님이 내 안에게 나의 인생을 자꾸 잡고 so God Deus realmente está dentro de mim, segurando a minha vida. 속에는 모든 생각을 지웠습니다. and then I threw away Eu decidi apagar todos os meus pensamentos 하나님의 지혜, 하나님의 말씀 내 마음에 받았어요. and I was able e decidi aceitar o coração de Deus, a sabedoria de Deus. 옛날에 나가 아니었습니다. Eu não era mais o mesmo de antes. of myself. 그리스도 예수 안에는 새로운 피조물이라. Whosoever is inside of Christ Jesus Todos dentro de Cristo é nova criatura. 보라 새 것이 As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. 이 가늠한
A mulher adúltera se tornou uma nova pessoa. Jesus Cristo diz a ela: 너를 고소하는 그들이 또 onde estão os seus acusadores? 너를 정죄한 자가 없느냐? Não há ninguém que te condena? Não tinha ninguém. 돌로 제 많은 돌덩이를 들고 있던 사람들이 Pessoas, tantas pessoas que estavam com pedras para apedrejá-la, todos haviam ido embora. 날로 그 돌들 다 떨어뜨렸어. Todas aquelas pedras que atingiriam ela estavam no chão. 가늠한 여자 같은 삶을 많이 삽니다. I live just like the woman. Eu vivo muito a vida dessa mulher. Por causa de Jesus, todas as pedras que eram para me atingir, todos os insultos que eram para me atingir, toda a escuridão que era para me atingir, Jesus Cristo, Ele deixa tudo cair em terra. He drops them to the ground. 그 여자가 예수 만날 때까지는 음란한 마음이 가득했고 Aquela mulher, até encontrar com Jesus, estava cheia de lasciva. 아마 죽기 때문에 두려움으로 가득 찼었는데 Quando foi pega e ia ser morta, apedrejada, então ela estava cheia de medo. 예수님을 만나고 돌아갈 때 그 여자 마음에는 Mas quando ela foi para casa, depois de ter encontrado Jesus, o coração dela era completamente diferente. Não tinha lasciva, não tinha medo. There was nowhere like that in her heart. 마음은 감사로 가득 찼어. O coração dela estava cheio de gratidão. 아, 내가 이제 살았구나. Ah, estou viva! 생각을 해봤습니다. Eu pensei, 그 여자 예수님을 떠날 때 어떻게 떠나는가 생각을 해봤습니다. I think pensei, quando ela partiu de Jesus, como será que ela foi? Senhor, muito obrigado. thank you so much. 그리고 이제 집으로 E ela dá as costas e começa a caminhar para sua casa. 마음에 말할 수 없는 감사가 가득 찼습니다. O coração dela está preenchido com uma gratidão imensa. Ela dá 2 passos. 또 돌아 선생님, Novamente ela vira e, Senhor, muito obrigado. 다 나를 돌로 쳐 죽이려고 하는데 Todas as pessoas queriam me apedrejar, 나를 사랑했습니다. mas o Senhor me amou. 더러운 죄인을 살리셨는데 O Senhor deu vida a mim, uma pecadora suja. 그래 또 감사하고 Ela dava alguns passos, novamente ela virava. Muito obrigado. 예수님으로 가득 찼습니다. O coração da mulher adúltera ficou cheio de Jesus. 문을 열고 방에 들어갑니다. Ela abriu a porta do quarto, entrou no quarto. 줄 알았는데 Nossa, eu pensei que nunca poderia entrar de novo nesse quarto, na minha casa. Eu entrei. Ela dorme na sua cama. 침대 잠 못 잘 줄 알고 Nossa, eu pensei que nunca poderia dormir de novo aqui. 돌더미 속에 쌓여 있어야 Eu deveria estar sido enterrado em pedras. 고맙고 고마웠어. Ela agradecia, tinha gratidão e gratidão e gratidão. 밥을 먹다가도 감사하고 Agradecia ao comer, 물을 마시다가도 감사하고 agradecia ao beber água. 설거지를 하다가도 Lavando louça, ela tinha gratidão. 감사하고 Ao dormir, ela tinha gratidão. Ao levantar, ela tinha gratidão. Agora essa mulher, de uma forma incrível, ela vivia agora com o coração que Jesus tinha dado a ela. Eu antes confiava no meu pensamento. Só tive problema na minha vida. 내가 산 삶 자체가 왜 이렇게 된지 알아봐. Mas um dia eu procurei saber por que a minha vida se tornou assim. Meu coração é sujo, imundo, pelo meu coração ser mau. Por isso que a minha vida era daquela forma. Por ser tão sujo, tão imundo, por ser tão mau. Em 1962, eu joguei fora todo o meu coração. Sim, surge o meu pensamento, mas eu não vivo seguindo isso. Eu aceitei o coração de Jesus. Se Ele diz que eu sou justo, eu sou justo. Se Ele diz que eu sou santo. Sim, Senhor, o Senhor está certo. 인간이었는데 Nós éramos sujos pecadores, nós éramos pecadores maus, 악한 인간이었는데 nós éramos seres maus. Human being. Mas, por Ti sou santo, por Ti sou justo, por Ti sou limpo. A minha vida começou a mudar. Sempre que eu leio a Bíblia, eu fico muito comovido. Burning before God. 제가 극동 방송으로 And so I was able Eu transmiti pela Far East broadcasting station. estação de Cacton. E muitas pessoas, escutaram a minha pregação naquela época. 그리고 이제 제가 방송에서
E depois que nós terminamos, né, aquelas transmissões, decidimos escrever livros. 처음에 제3세계 부산 집회했던 내용을 책으로 만들었는데 Então nós fizemos o conteúdo da conferência que fizemos em Busan como livro, que é o segredo do perdão dos pecados e como nascer de novo. So the very first conference that we did in 1986 in Busan, and so with that we were able to publish the book. Em 96, né, nós fizemos a publicação desse livro. As I published that book, this is what E no começo eu pensei, que vergonha. Quem vai ler esse livro? Parecia que ninguém ia ler. 현재 약 한 150만 부가 팔렸고 Mas disseram que mais de 1.5 million had been sold, 1.500.000 cópias foram vendidas. and so nearly 1 Próximo a isso. million copies have been sold. Eu não acredito, eu não consigo acreditar. 책을 뭐 아까 뭐 67권 썼다는 And they said that No vídeo anunciou 67 livros. Eu também não acredito que eu escrevi tudo isso. 여러분도 틈이 있으면 이제 글을 쓰고 and so even now Sempre que eu tenho tempo, eu também gosto de escrever. Mas eu não sou muito bom nisso. Eu não sou nada. starting from 2000 Perante tantas pessoas, tantos pastores, né? Nós falamos lá no CLF em 2017. Mas os pastores ficam assustados. Por quê? Porque não é o meu pensamento que eu falo. São as palavras de Jesus. the word of Jesus. 이제 하나님이 가난한 여자 죄를 지었는데 And so the woman caught in that A mulher adúltera, sin, sim, ela pecou, and so she mas no longer lives within depois não era ela que vivia, Cristo vivia nela. now her master. Jesus é o nosso 때때로 내 이후에 내 생각 dono. There are Tem times muitos momentos que sim, eu sigo meu pensamento, mas eu vivo por Jesus. as I said, Muitos momentos eu segui meu pensamento, mas hoje eu vivo por Jesus. suffered a lot. Como eu já disse, eu sofri muito por causa da úlcera de estômago. Also, I went through a lot of difficulties because I Eu tive muitas dificuldades que me deixaram but now em más condições, mas meu corpo hoje está muito saudável. Geralmente, depois do almoço, né, por 1 hora a gente joga futevôlei com os pastores. and so of course Hoje, com esse cabelo branco, não combina muito, mas 많이 늘었다 하더라고요. they said that you've gotten a me lot, disseram que eu estou melhor. 짝이 맞습니다. and so now O time está bem formado. Hoje também, por 1 hora, nós jogamos futevôlei. 하고 해서는 그렇게 시원하고 and so then Depois eu tomei um banho, foi muito refrescante. 나이 들어가고 전에 이제 조깅을 했는데 Eu estou bem velho já, eu fazia caminhada, mas disseram que minhas articulações não estão boas, pedindo para eu parar de fazer. E enquanto eu vivo, né, the lead of my life. 어려움이 있고 문제가 있어도 com Deus à frente de todas as coisas, por mais que eu tenha dificuldades e problemas, perante Jesus, estando junto com Jesus, esses problemas não são problemas. That woman A mulher adúltera, se não tivesse Jesus, a vida dela seria um problema. Mas enquanto estava com Jesus, até estar perante a morte para ser apedrejada, não é problema. Pessoal, Oxo Park está junto com Jesus. Vocês também não estão junto com Jesus? it's not anything else. Não é nada diferente. Só deixem seus pensamentos e creiam na palavra de Jesus. Os seus pensamentos são diferentes dos pensamentos de Jesus. Isso é crer em Jesus. Se Ele diz que somos santos, santos. Se Ele diz que somos justos. Se Ele diz que lavou nossos pecados, nós somos lavados. Não criamos nosso pensamento. Vamos crer em Jesus. 예수님의 지혜로 살게 Assim vocês viverão com a sabedoria de Jesus, pela justiça de Jesus, pela santidade de Jesus. Viverão pelo poder de Jesus. 나이가 많아서 이제 보통 이제 사역을 그만둬야 할 나이가 되는 건데 Eu já estou muito velho, já estou em idade de parar de ministrar. 아직 뭐 그만두라 안 그래 지금 하고 있습니다. Mas ainda estou continuando porque ninguém pediu para eu parar. 원래 들어서도 우리는 집회를 해요. Esse ano também já conduzi inúmeras conferências
E é muito gratificante. Principalmente esse seminário que estamos fazendo via broadcast, via transmissão. Para mim é algo como um sonho. Inúmeras emissoras estão transmitindo isso. Eu quero agradecer às emissoras, eu quero agradecer a todos que assistiram. I also want to thank all you viewers. Principalmente essas muitas pessoas que estão sofrendo por causa do corona. Assim como a mulher adúltera, né, ela tinha que morrer, mas encontrou com Jesus e viveu. Espero que vocês possam se libertar dos sofrimentos do corona encontrando Jesus Cristo de coração. Esperamos que aqueles que foram contaminados pelo corona, que estão em dificuldade, possam ser confortados, né, consolados por Jesus. Jesus nos amou. Por isso, em tudo, Ele nos ajuda. Não creiam em seus pensamentos. Creiam na palavra de Jesus. A mulher adúltera quase morreu apedrejada porque confiou no seu pensamento. Almost was stoned to death. Crendo em Jesus, ela teve paz. Todos nós não vamos acreditar em nós, mas vamos crer na palavra de Jesus. Jesus Cristo na cruz morreu para remir os nossos pecados. He says he does not remember our sins. Ele diz que não se lembra dos nossos pecados. Even though you may have a lot of sins, but truly Não importa quantos esses pecados, espero que vocês creiam que seus pecados foram lavados na cruz. Espero que a graça de Deus seja abundante em suas vidas. Obrigado. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Nós éramos pessoas que por causa do pecado tínhamos que morrer, mas o Senhor nos deu vida, lavou nossos pecados. Que todos nós possamos crer no Senhor. Que nós não vivamos com a nossa sabedoria, mas com a sabedoria de Jesus. Que o coração de Jesus entre em nós e que o Senhor possa nos abençoar. Inúmeras pessoas que estão sofrendo por causa do corona, que possam ganhar força em Jesus. Que o Senhor possa dar a sua bênção. Por mais que eles estejam doentes, que pela sua graça possam recuperar a saúde, que possam alcançar a sua bênção. Que a imensa graça e a bênção de Jesus possa estar sobre nós. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.